Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Agrário. Na aula passada, nós entendemos um pouquinho do que era o conceito do imóvel rural, em primeiro lugar, teorias da localização e teorias da destinação, para a caracterização desse imóvel rural. E aí começamos a dar algumas definições, algumas classificações desses imóveis rurais, de acordo com o tamanho, de acordo com a utilização, de acordo com uma série de fatores que a gente começou a tratar quando tratou da propriedade familiar. Então, a propriedade familiar ela tem algumas características. A primeira delas, o tamanho. A segunda delas, a forma de utilização, a forma de exploração daquela propriedade. E aí existem algumas características legais que impedem determinados comportamentos, e porque com esses comportamentos eu estaria descaracterizando a qualidade de propriedade familiar daquela área específica. Então, aí nós estamos tratando de áreas de um módulo fiscal, tá? Normalmente, na verdade, de 1 a 4 módulos eu estou falando de uma propriedade pequena. Lembra que de 4 a 15 módulos eu tenho uma média propriedade, de 1 a 4 eu tenho pequenas propriedades. Então, em tese, essa propriedade familiar, ela poderia ter até 4 módulos fiscais. Lembrando que o módulo fiscal, ele tem de 5 a 110 hectares, a depender da área onde está localizado, porque esse módulo fiscal é definido por algumas características, tais como a produtividade da região, tais como os preços da região e assim por diante, porque a ideia de caracterizar um módulo fiscal é ter ali uma base do que seria necessário para a sobrevivência de uma família. Então eu preciso calcular o módulo rural de uma forma que, com um módulo rural, uma família consiga sobreviver, vender o excedente e utilizar-se daquela área de acordo com a legislação, cumprindo a função social e consiga viver daquilo ali. É nisso que é baseado o módulo fiscal. Então ele vai de 5 a 110 hectares a depender da área em que ele está localizado. E aqui na nossa região, na nossa cidade, ele é de 90 hectares. Beleza, então nós aprendemos um pouquinho das características da propriedade familiar. E agora nós vamos tratar um pouquinho das outras subdivisões. A primeira delas, o minifúndio. Então, minifúndio, para vocês entenderem, é aquela área que é tão pequena, mas tão pequena, que não é possível imprimir naquela propriedade a produtividade necessária ou a produtividade mínima para a retirada de rendimentos básicos. Então, supondo que uma família precisasse sobreviver de uma propriedade, em um minifúndio, por definição, por característica, ele não conseguiria, por ser muito pequena essa propriedade. Ela não é grande o suficiente para produzir para uma família e vender o excedente, por exemplo, para sobreviver. Normalmente, se caracteriza um minifúndio por uma propriedade que tem menos do que um módulo fiscal. Então, lembrando aí mais uma vez, a pequena propriedade, que pode ser caracterizada como propriedade familiar a depender daquelas características que a gente viu, ela pode ter de 1 a 4 módulos fiscais. Menos do que um módulo fiscal, a legislação entende que é impossível a sobrevivência. Exatamente por isso, lembrando já do que foi dito, que eu tenho que avaliar as características da região para poder dizer qual que é o módulo fiscal, qual que é a quantidade necessária para que se possa, digamos, sobreviver com dignidade. Então, o minifúndio, ele é ou uma propriedade que tem menos do que um módulo fiscal, ou uma propriedade que tem, ainda que um pouco mais do que um módulo fiscal, que não tem o tamanho suficiente
ou as características que possam lhe dar a produção adequada. Então, beleza. A base disso aí é: eu não consigo produzir o suficiente para sobreviver, para vender o excedente. Né? E essa venda do excedente, sempre considerem, né, quando a gente fala até da propriedade familiar, sempre vai ter venda de excedente, mas essa venda de excedente, ela não é no sentido de gerar riqueza, não é no sentido mais amplo, é no sentido mais restrito de vender o excedente para sobreviver, para tirar um mínimo de renda daquela propriedade. Beleza? A segunda dessas classificações é o latifúndio. O latifúndio é justamente o contrário do que é o minifúndio. O latifúndio é uma propriedade tão grande, tá? Mas tão grande, que não é recomendável que haja uma propriedade desse tamanho para a produção. Basicamente isso. Então, são duas situações, na verdade, que vão caracterizar o latifúndio. A primeira delas é uma propriedade extremamente grande, tá? Mas que não tem bom aproveitamento. Então, é uma forma de produção que não aumenta a sua qualidade pelo fato de ser maior. Então, como ela não aumenta, ela acaba ficando subaproveitada. Imagine uma hipótese, por exemplo, de uma propriedade de 1.000 módulos fiscais, tá? 90 mil hectares, que está produzindo, mas não produzindo bem por conta exatamente do tamanho. E aí pensem também que se eu dividir essa propriedade em 10 propriedades de 100 módulos cada, de 9 mil hectares cada, essas 10 propriedades elas vão conseguir produzir mais, vão conseguir me entregar mais do que aquela propriedade de 1.000 módulos sozinha. Nesse caso, eu estou falando de um latifúndio, por quê? Porque eu não estou conseguindo dar àquela propriedade a utilização mais correta, a produtividade que eu preciso dar. E aí, como subdividindo essa propriedade, eu tenho ali a possibilidade de fazer melhor, digamos, aí eu estou tratando sim de um latifúndio. E a segunda possibilidade que caracteriza um latifúndio é a propriedade que é muito grande e que não está sendo nada produtivo, certo? Então aí eu já não estou falando de produção e de que eu não consigo dar a produção adequada. Aqui eu estou falando de uma propriedade que está abandonada, ou de 1.000 módulos, por exemplo, eu estou produzindo só em 50, só em 100, só em 1.000. Isso não é dar a produção adequada para essa propriedade. Então, quando essa propriedade é grande, mas não está sendo utilizada, ela não está, por consequência, cumprindo a sua função social. E não cumprindo a sua função social, ela deve ser combatida. Assim como o minifúndio, isso a gente tem que deixar bem claro, assim como o minifúndio, o latifúndio deve ser combatido. Isso quer dizer que eu vou combater qualquer propriedade que seja grande? Não. Nós vamos ver que tem algumas limitações legais, mas essas limitações legais, na verdade, elas se referem muito mais à produtividade do que simplesmente ao tamanho. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes pode parecer que uma propriedade, só pelo fato dela ser grande, ela vai se caracterizar como latifúndio, que portanto ela poderia ser alvo, por exemplo, de reforma agrária, de desapropriação para reforma agrária. Mas não é o caso. Não é o caso porque as grandes propriedades produtivas,
inclusive muito produtivas, elas são incentivadas pela legislação, inclusive pela nossa política nacional agrária. A gente viu lá na primeira aula que eu devo sim privilegiar a reforma agrária de um lado, mas do outro lado eu devo privilegiar também o desenvolvimento das relações agrárias. E isso também envolve essas grandes propriedades, tá? E o desenvolvimento, por exemplo, tecnológico para uma melhor produção. Beleza? Voltamos na próxima etapa da aula.